Vamos de Marcas no ar, tudo bem com vocês? Tudo certo? Nosso entrevistado de hoje tem esse veio da sua atividade, teve uma passagem pelo poder público, isso vem um pouco da história, do histórico da família, mas ele seguiu o caminho da iniciativa privada, forte da construção civil aqui da região, tem o seu caminho, sua trajetória, sua empresa está completando 30 anos. Como 30 anos, Maurinho? Tudo bem? Oi, tudo bem, Adelor? Tudo certo? Tudo Prazer certo? estar aqui. Mauro César Sônico, filho do Mauro Sônico. Prazer recebê-lo. Obrigado, o prazer é meu. Como 30 anos da tua empresa, se tu tem quase isso de atividade profissional? Não, já tenho 58. Me fala como começou a Sônico Construções. Então, Sônico. Tivemos aí algumas versões ao longo do caminho, né, da empresa e temos até CNPJs aí, né, mais de um CNPJ, hoje ainda em atividade. Mas me formei em 1990, 21 de julho de 1990, essa data não dá para esquecer, né, mas a data exata da empresa, a primeira empresa aí foi em 95, dia exato não lembro. E ela começou por uma necessidade familiar, a gente entendia de fazer uma incorporação, um edifício, né, para venda, na rua Augusto dos Anjos, e a iniciativa do meu tio, Vanderlei Porto, se tu conhece. Opa! Eu conheço a torcida do Criciúma inteira. E a torcida... Todo mundo que mexeu com água aí na década de 80, 90, todo mundo conhece o Vanderlei Porto. Isso, e também com bastante atividades ali no Criciúma Esporte Clube, né? Muito. Isso. Nossa. Então, aí foi num terreno dele. Nós fizemos o primeiro empreendimento, né? Uma primeira incorporação, depois uma segunda, uma terceira. Mudamos em alguns momentos de ramo, de atividade, né? E aí, a partir de 2010, com esse último grande boom aí da construção civil, a gente voltou para a incorporação de novo, né? Aproveitando os programas de financiamento da época ali, né? E restartamos. Então, por isso que a empresa, ela teve, né? Podemos dividir em quatro períodos, assim, quatro fases bem distintas, assim. Mas aí estamos aí nesse ramo, né? Da construção civil, aí desde 1995. Tu tem quanto tempo de formado? Eu me formei em 90, esse ano eu completo, dia 21 de julho, 35 anos de formado. 35, então tu saiu da faculdade, diploma na mão, em seguida tu... 5 anos depois. 5 anos depois montou a construção. Isso, eu não tinha isso planejado, não tinha nada, foi justamente por essa necessidade, né, de a gente fazer esse primeiro empreendimento lá, uma ideia desse meu tio, e aí a gente acabou montando a empresa para isso, né, a primeira obra, vamos dizer assim. E aí deu certo, a gente viu, né, que era um mercado bom, mas apareceram outros nichos de mercado que a gente achou melhor, né, migramos para esses outros nichos e aí em 2010, como eu falei, a gente retornou para a incorporação. Teu pai foi um servidor público de carreira, viveu a vida na prefeitura, tinha a prefeitura na sua cabeça. Isso. Era do ramo da contabilidade, né? Administração, contabilidade. Contabilidade. E por que tu não seguiu esse caminho dele? Não, aí não sei te dizer, assim, ele foi um dos fundadores ali da Codepla, que depois veio a ser extinta, na época, lá no final da década de 60, né? Mas também... Eu lembro que na época do Zé Augusto Wills e depois do Eduardo, ele era que meio o cérebro da prefeitura, ele era o arquivo vivo da prefeitura de Criciúma, de documentos e dados, informações e números e receitas, ele era o arquivo vivo da prefeitura. Isso, mas também com esse viés aí para construção civil, porque a Codepla era a Companhia de Desenvolvimento e Planejamento, né? Tinha lá... Eu lembro de ter ido na prefeitura, quando eu era pequeno, um desenhista que desenhava a Nanquim, né, na época, isso na década de 70, eu acho, seu Vilmar, lembro dele ainda, e, enfim, aquilo talvez tenha me inspirado um pouco, quando, em 1980, quando nós tivemos a construção ali da atual prefeitura, que era o Centro de Exposições, né, e ele também... Foi Centenário, exatamente, ele participou também ativamente disso, e talvez... por ali que eu tenha tido essa vamos dizer, essa vontade. Família tradicional da cidade, Sônico, dizem, o João Sônico, que é primo do teu pai, nosso companheiro de rádio, ele dizia que o Sônico, pai dele, o avô dele, foi quem descobriu o carvão.
A gente tem essa história. Vocês têm essa história, né? Na família, foi. O meu, no caso, tataravô foi esconder umas mulas, estava vindo o pessoal da Revolução, né? E aí deixou lá, fez um foguinho lá e 2, 3 dias depois voltou lá para buscar as mulas e a pedra estava pegando fogo. Estava queimando ainda. Foi onde ele teria descoberto a primeira pedra de carvão. Essa é a história. É verdade. O que tu imaginava no jovem garoto? O que tu imaginava? Olha, quando eu crescer, quando eu me formar, quando eu virar adulto, eu vou fazer isso aqui, quero ser aquilo ali. O que tu imaginava? Não, eu tinha... Quando chegou a época de começar a definir isso ali no final eu fiz o científico, eu sou da época do científico, eu tinha muitas dúvidas, né, com relação ao que fazer. Pensei em odontologia, pensei em direito, né, e aí por conta da habilidade maior na área das exatas, matemática e física, né, eu acabei optando pela engenharia civil. E também porque a engenharia civil permite um ramo bem maior, né, um campo bem maior de atividades. Poderia escolher ao longo do curso, né, tanto que eu foquei na área de cálculo estrutural, né, trabalhei um tempo ali, alguns meses com isso, e depois vi que não era realmente a minha área, depois de formado. Trabalhei um pouquinho com cálculo estrutural, uns 6 meses. Aí vi que não era realmente isso, eu queria estar no trecho, estar na rua, e aí, né, então ela realmente tem, né, para quem está indeciso, a engenharia civil é um excelente curso, porque ele te proporciona vários ramos, né, de atividade. Tu está numa cidade que tem muitas construtoras, cidade que é muito forte na construção civil. Isso facilita ou dificulta o montar uma construtora nova? Eu acredito que tem espaço para todos, né? A gente optou por não ser uma construtora grande, né? São poucas obras por vez. Nós estamos fazendo 2 obras, uma em Braço do Norte, a gente saiu também da cidade de Criciúma, não é só em Criciúma, e uma outra obra em Criciúma. Então, tem espaço, tem nicho, né? E depois, de uma maneira geral, se a gente for fazer uma análise, o nosso país ele tem tudo por fazer ainda na área de infraestrutura. Então, em qualquer ramo, qualquer nicho da construção civil ou desse mercado, aí o mercado específico, né, da habitação popular, da incorporação para venda, para mercado, esse aí sim, aí tens que ter bastante cuidado, ele é um pouco mais, exige um pouco mais de habilidade. Né, Tu fala, tem sócio? Já tive vários sócios, alguns sócios, né, e parcerias, e continuo tendo parcerias, né. A construtora em si, essa última versão, vamos dizer agora aqui, eu estou sem sócio, mas já tive alguns sócios. Perfeito. Essa tua última versão que tu diz é construção de casas, prédios, edifícios, é habitação. Isso, habitação. Popular e não popular, de bom padrão, de alto padrão. Isso, de alto, médio padrão, de alto padrão também. Nessa de alto padrão, tu tá com um prédio no Rincão, tá com outro aqui em Criciúma e tem um em Braço Norte? Não, esse do Rincão ainda não. Esse do Rincão foi contratado pelos sócios de um terreno, de uma obra que acabou não sendo executada, né? Parou no início da obra, e com a liberdade de comercialização das unidades restantes, né? Esse ainda não começou. Ainda está nessa fase de burocracia e de projetos e tal, mas já está definido. Está indo para frente, está caminhando. Esse aqui em Criciúma, ele está no início, bem no começo, a gente está na primeira laje, né, são 12 lajes, e o de Braço do Norte a gente está no final, previsão de entrega já no final do ano. Em Braço do Norte, esse já é o 5º empreendimento, a gente entregou 4 empreendimentos lá, 4 prédios, né? Em Braço do Norte? Em Braço do Norte. É um mercado bom. E por que esse teu braço em Braço do Norte? Que Criciúma lá, tu foi explodir em Braço do Norte? Isso, assim... Principalmente por conta do mercado. O mercado de Braço Norte é muito bom, ele não é um mercado para grandes volumes, né? São 30 e poucos mil habitantes, né? A gente entendeu isso, foi para lá com o primeiro empreendimento. Na verdade, o primeiro projeto a gente não executou, viu que a concepção estava enganada, a gente já estava com o projeto arquitetônico pronto, né? Mas fomos para lá a convite de um corretor que é lá da região para conhecer. E aí
É difícil não se encantar pela cidade, é uma cidade muito gostosa, muito charmosa, tem o relevo, o clima, enfim. É verdade. E aí depois a gente percebeu também que ela é um centro comercial, um centro de serviços, de prestação de serviço, além de toda a potência das indústrias que tem lá, de vários ramos. A força da Morel, a força econômica da Morel passa por ali, né? Exatamente. A força econômica de produtiva, da área industrial, da geração de emprego e renda, passa por ali. Né? Isso. Tubarão teve algumas dificuldades, por isso travou um pouco no seu crescimento, enquanto que Braço Norte só cresce, né? Cresce muito. E vocês descobriram isso no momento certo e já estão indo para o 5º prédio lá. Isso, esse é o 5º que a gente está entregando. E São Ludgero também, que é ali do ladinho, são um pouco mais de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. E Redondinha também, como Braço Norte, né? A gente fez um primeiro empreendimento, já entregou e estamos em vias de fazer um segundo. E tu vê Criciúma nessa área da construção congestionada? Depende assim do nicho que tu fores olhar, né? Para onde tu fores olhar. Tem espaço, ainda tem mercado, sim. Como eu disse, mesmo lá em 2010, como eu falei, no último grande boom da construção civil, nós tivemos um volume em unidades muito grande, principalmente dos programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, enfim, foram lançados e entregues muitas unidades habitacionais. Mesmo naquele momento, a taxa a quantidade de unidades entregues não foi suficiente para baixar o número ele continuou subindo, de déficit habitacional do país. Isso de uma maneira geral no país, né? Então, o déficit habitacional, ele continua crescendo. Aqui também? Aqui, eu não tenho os números exatos. Aqui é mais difícil a gente ter esses números, né? No nível de Brasil, a gente consegue ter acesso por conta da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, que mantém um trabalho de pesquisa, né, com empresas, excelentes empresas, e aí a gente tem os números melhores. Mas aqui, a gente percebe, né, pelo andamento também, que continua crescendo. Não dá para dizer que não diminuiu ou continua aumentando, mas ainda tem um déficit. Pois é, porque a gente observa que tem muitos prédios, né? Muitos apartamentos, né? A oferta é grande, e sempre vindo apartamentos novos e tal, mas todos numa faixa tipo padrão alto ou mais alto, nessa faixa. No padrão dali do intermediário, são poucas opções, e se déficit deve ser ali nessa faixa, né? Isso, exatamente, na base da pirâmide. Ali ainda tem bastante déficit. E é ali que tu foca ou para cima? Aqui em Criciúma a gente está focando ali. Aí, por exemplo, quando tu vai para Braço do Norte, já é um intermediário ou mais alto. Esse, por exemplo, da Praia do Rincão, é na beira-mar, né? Então, é altíssimo padrão. Então, dependendo de onde fores, né? Se fores para Balneário Camboriú, se conseguisse um terreninho lá, eu ia querer construir lá. Imagina. Porque é o melhor retorno, né, que dá no metro quadrado construído. É um dos melhores que tem no país, inclusive. Aquela região toda lá, são várias cidades ali que tem... Balneário Camboriú, Itapema, isso, por ali, né? Isso, exatamente. Mas a gente tem esse perfil, né, de fazer 2, no máximo 3 empreendimentos. Chegamos a fazer 4 empreendimentos, entregamos em 2021 356 unidades habitacionais. Foi assim o máximo que a gente fez, mas aí já é um volume maior, aí tu tem que crescer mais, né? Então a gente optou por continuar nesse mesmo ritmo e procurando mais, vamos dizer assim, novas prospecções mais assertivas, né, para não inchar muito. Tu é do teu estilo, não é de avanços, né, de arrojados, né? Tu Isso. vai passo a passo, degrau por degrau, né? Então, nos 30 anos, tu chegou aqui, com esses avanços, com obras no ambiente popular, Minha Casa Minha Vida, e esses prédios médio e alto padrão, vai para um padrão mais alto ainda agora na Praia do Rincão. 30 anos. Os próximos 30, o que tu projeta? 30 é muito. Não, gente, o meu irmão é engenheiro. 30 amanhã, rapaz. Não dá nem para pensar, né? Imagina. Já passou. Se tu fizer assim, já tá nessa correria que a gente anda, realmente passa rápido. Tem o meu irmão, ele é 11 anos mais novo que eu, né? Ele sempre trabalhou na área de pavimentação, ele é engenheiro civil também. Essa diferença de 11 anos aí me permite pensar que quando eu parar, pelo menos tem mais 11 anos para frente. Não, então eu conto com ele. Com essa tua parceria, ele com 11 anos a menos se permite pensar com 11 anos menos, né? Mais ou menos também tem isso. No pique dele, né? E isso ajuda muito porque, né, aí tu diversifica mais e tu tens mais ideias, isso é saudável, muito saudável. Isso. Então o que tu projeta para 10?
20, 30? Isso. Onde é que tu imagina ver a tua empresa daqui 15 anos? Por exemplo, se 30 é muito tempo para projetar, daqui 15 anos, onde é que tu projeta ver a tua empresa, a Sônico Construções? Eu sempre procurei me adaptar ao período que eu estou, às oportunidades que aparecem. Nunca tive essa dificuldade de preocupação com o que vai acontecer com amanhã. Sempre, as coisas sempre foram acontecendo, as oportunidades sempre foram surgindo, e eu procurei sempre estar atento a essas oportunidades. Por isso, essa diversidade, né? Teve um período que nós construímos, que a gente, né, fez mais casas, por exemplo, casas de alto padrão. Quando estavam surgindo os primeiros condomínios, né? Os primeiros condomínios residenciais. Então, foi um nicho de mercado. Teve uma época que trabalhamos também na área industrial, empresas que vieram de fora, multinacionais, aí depois veio a concorrente, nos levou também, né, onde a gente conheceu também um outro ramo, né, deu bastante experiência. Então, assim, eu não tenho essa preocupação de ter que seguir aquele roteiro. Hoje são os próximos 5 empreendimentos que a gente tem no forno. Temos, na verdade, são 7, são 5 obras, incorporações, e um condomínio e um loteamento, né? A gente não fez ainda condomínio e loteamento próprio, né, da nossa empresa, então a gente está trabalhando em cima deles. O loteamento já está bem adiantado. E o condomínio vai ser em Criciúma também? Condomínio fechado? Ibiraquera. Na Biraquera. Nossa. Ibiraquera. Na beira da lagoa. Lá. Da beira da lagoa na Biraquera. Da lagoa. Lá no Tesouro. Exatamente. Muito bonito. A gente vai fazer um condomínio fechado lá. É um condomínio fechado, são 50 e poucos terrenos, 54, acho, não me falha a memória. Principalmente essa parte de condomínios e loteamento demora muito mais. Então, já tem uns 2, 3 anos que a gente está trabalhando em cima. Então, assim, é meio lento, né? Ainda mais condomínio no litoral, né? Exatamente. Para teres uma ideia, o ciclo, a construção civil de um prédio pode levar 24, 36 meses, né? Mas o ciclo completo da prospecção até o desligamento total, ele leva 60, 80 meses por conta dessa parte burocrática antes, né? E depois do desligamento também. Então... falando de 5 anos. Falando de 5 anos, no mínimo, para um empreendimento de, sei lá, 40, 50 apartamentos, pelo menos, né? Vai levar isso aí, até tu regularizar tudo e começar mesmo, né? Depois o período de construção e depois todo o desligamento total. Essas circunstâncias da economia interferem diretamente nos negócios de vocês, né? No ambiente, no clima de negócio. Qual foi o maior período? E até que ponto teve que puxar o freio porque não está bom, ou solta porque melhorou? Como é que tu faz a leitura desse período? Sim, nós tivemos ali no pós-pandemia, no ano de 21, final de 21, nós tivemos, a pesquisa até da CEBIC mostrava uma redução de mais de 50% do estoque, diminuição do estoque no país diminuiu. Foi um mini boom de vendas, né? Tanto que em 22 foi um estouro de lançamentos por conta de 21 e aí isso estagnou. A pessoa até diz, não sei se essa leitura é correta, que com a pandemia todo mundo ficou mais dentro de casa, veio para casa e começou a olhar, mas essa casa esse apartamento, essa casa não me atende mais, eu quero melhorar, eu quero ampliar, eu quero reformar, ou eu vou trocar de casa. Não sei se isso tem a ver ou não, pode ser coincidência, mas aconteceu isso do meio da pandemia para o fim, né? Também teve a ver isso, teve a ver também com a questão econômica, mas teve a ver também com isso. Então, final de 21 teve essa explosão aí também. E aí 22 já voltou, então a gente teve um pico assim, muito, muito forte. Atualmente, principalmente o ano passado, a gente percebeu que a economia andou meio que de lado, assim, né? As vendas também foi mais difícil, então a gente não apressou os novos lançamentos, né? O número que a gente tem da pesquisa é esse, 3 por 1. De cada 3 lançamentos foi feito 1, ali em 22, 23. Então o reflexo disso, e aí 24 também continuou nesse mesmo ritmo. Esse ano está um pouco melhor, o que a gente sentiu, né, está sentindo até agora, está um pouco melhor. As vendas retomaram, não a mesma velocidade, mas melhoraram em relação a 24. Hoje tu está com 5 prédios em andamento, mais um condomínio e mais um loteamento. Isso, no forno, exatamente. E tu tens na cabeça, por exemplo, esse ano eu vou lançar mais algum, no ano que vem?
Ou tu vai terminar primeiro esse para depois pensar? Não, esses 5, eles não são conflitantes com os outros 4, são nichos de mercado diferentes também, a gente já estudou bem, tem 2 ali apenas, então na medida que for sendo possível, né, e sendo liberado pela essa questão burocrática, a gente vai lançando, mas isso é coisa para os próximos 10 anos, aí voltando lá na pergunta lá dos 10 anos, então, os próximos 10 anos, esses 5 com mais... Você está ocupado com isso? Exatamente, com esses 5 aí tem mais 10 anos para pensar. Com esse sobrenome Sônico, e o estúdio aqui da Som Maior é Sônico, João Sônico, né? Já foi citado aqui na entrevista, primo do teu pai, já te provocaram e cutucaram tipo, muitas vezes para ir para a política, né? Já teve parente aqui, o teu tio, o Mário, já foi vice-prefeito, o primo do teu pai, o João Sônico, já foi vice-prefeito e prefeito em exercício, foi vereador, enfim, e outras. Tu participou do governo Antonelli, falava que eram os menudos do Antonelli, né? Que foram vários jovens que foram levados para o governo Antonelli na época. Então tu teve uma participação no poder público. Por que tu passou e saiu? Por que tu não... Como é que eu consegui sair, né? Pois é. Porque a política realmente ela é apaixonante, né? E até hoje eu não saí, né? Aliás, a política não saiu de dentro, eu continuo sendo, me considero um agente político ainda, muito embora não na linha de frente, né? Não para cargo eletivo, mas na verdade começou sem eu perceber. Em 2005, eu fui convidado para ser o secretário de obras da prefeitura lá de Criciúma, no governo Antonelli. E em 2006 é que eu fui descobrir por que eu tinha sido convidado. Mas aí eu já estava envolvido na política. O Ricardo Fabris que tinha articulado toda uma questão de uma necessidade, vamos dizer assim, da época, para montar um time novo. Foi a ideia dele. Aí veio o Antonelli gostou da ideia. Veio Maurinho, né? Veio Mauro, veio o Vampiro, veio João Fabris, ele próprio Ricardo, e veio mais... vieram outros nomes juntos, né? Isso, exatamente. Vários outros nomes que, inclusive, depois continuaram, né, um cargo eletivo. O João se elegeu uma primeira vez, né, vereador, e o Vampiro continuou. Isso. Foi dessa época aí. E o Ricardo também continuou. O Ricardo também aí, né, bem mais, né, o pessoal já sabe da história, vamos dizer assim. E foi onde eu percebi que ali eu já estava sendo, né, já estava atuando dentro da política. E aí tive, sim, um primeiro convite já lá em 2006. Né? Quando eu recebi o convite, caiu a ficha, né? Caiu a ficha porque, assim, estão me convidando para quê? Não me enxergava como engenheiro, como secretário de obras, não como... E aí depois, assim, vários... o Zé Augusto foi secretário de obras e depois foi prefeito. O Benedetti foi depois deputado. Né? O Paulo Meller também passou pela... Né? Vários passaram ali pela Secretaria de Obras ou alguma outra função e depois conseguiram, né, projetar o nome e se eleger. Enfim, aí vieram convites e depois, na sequência, outros convites, né? Tive outras participações no poder público também, mas sempre consegui... eu tinha que escolher, né? Conseguia trabalhar no poder público e ter a minha empresa continuava sempre mesmo quando eu tive essas participações. Mas a partir do momento que seria um cargo eletivo, eu teria que me dedicar muito mais o tempo, enfim, uma campanha, por exemplo. Eu passei, acompanhei nos bastidores a primeira campanha e aí eu percebi como é que funcionava, enfim, dedicação 24 horas por dia. Eu não tinha como fazer isso. 24 horas e falta tempo ainda. E faltava tempo, então, por conta disso. Por conta disso que não avançou. Não avancei. E aí... como eu conheci o Ricardo, me aproximei bastante dele, a gente fez né, comecei a participar desse grupo político do Ricardo Fabris e apoiando ele. Então, ele é o nosso candidato. E tu tem projeto para frente? Em 10 anos, quando estabilizar a consultora, tal, tem projeto para frente, não? De político? Tu, Não pensei nisso. Não pensei nisso ainda. Não. E como é que tu avalia a gestão pública da cidade, a cidade em si, o crescimento da cidade nesses 40 anos para cá, que tu acompanha bem de perto? Sim, é bem interessante. Eu gosto bastante dessa evolução, né? E eu vejo os pontos positivos de todos os prefeitos, né? Acho que eu já comentei aqui contigo, eu gosto dessa história, meu pai conta bastante história, graças a Deus está aí ainda com a gente também, podendo contar essas histórias. Por exemplo, a Avenida Centenário, a gente acredita a Avenida Centenário ao Manique, que começou, e ao Altair,
que concluiu, né? Isso. Mas se não fosse o Dr. José Augusto Ilse, que fez toda a desapropriação para a implantação da estrada de ferro onde ela está atualmente, e fizesse a retirada da estrada de ferro aonde ela está, ninguém conseguiria fazer nada, né? Não conseguiria fazer. Então, essa o Rui Ilse, né? O Rui Ilse. O Rui Ilse, isso. Eu falei o José Augusto. Não, José Augusto foi depois do Dr. Rui. Que fez o Dr. Rui que foi prefeito antes do Manique. Isso. Então ele preparou o ambiente para que a obra fosse feita. Imagina hoje tu ir lá conversar com a estrada de ferro e tentar tirar a estrada de ferro de onde ela está e botar para outro lugar. Imagina o transtorno, a burocracia. E tem mundo real. O presidente de hoje vai lá e conversa com eles para tirar o trilho dali do Pinheirinho. Isso. Que é um pedido da comunidade. Vai lá, quantas vezes já foi feita essa conversa e vê se é fácil de tirar. Isso. Tu imagina isso 50 anos atrás. Isso, e também foi o responsável ali na época FUCRE, hoje o Unesco, então, enfim. Então, se tu fores vindo, tu vai conseguir buscar de cada um, né, resgatar de cada um dos prefeitos. Então, o fato do pai ter trabalhado, né, desde essa época lá na prefeitura, final da década ou meados da década de 60, quando ele entrou, ele pegou ainda antes do Rui Ilse, eu acho que o Nelson Alexandrino, né? Isso. Foi quando o João Sônico foi vice-prefeito. Isso, exatamente. Então eu conheço essa história toda, né, e a partir do momento que eu passei em 90, eu me formei dia 21 de julho de 1990, dia 9 de agosto daquele ano ainda, eu fui trabalhar na prefeitura, no lugar de um engenheiro que tinha acabado de sair, o Luga, e foi meu primeiro emprego na prefeitura. Era o Altair Guide, trabalhei 2 anos e meio ali, depois fui trabalhar numa construtora. Aí o segundo mandato do Altair, né? O segundo mandato do Altair. A partir dali, então, eu já comecei a acompanhar a história por mim mesmo, né? Mas dali para trás... Dali para frente, tu conta a história pro teu pai. Até ali, o teu pai conta a história para ti. Sim, aí discutimos a história juntos. Porque ele tem as opiniões dele também. E como é que tu vê o crescimento, o desenvolvimento da cidade nesse período? A cidade resolveu problemas e a cidade tem problemas que até hoje não foram resolvidos. Como é que o teu lado arquiteto, que tem um pouco de conhecimento técnico de tudo isso, do crescimento da cidade, expansão da cidade, trânsito, como é que tu avalia isso? Então, assim, a gente teve um importante movimento que eu percebi, né, nos momentos que eu estive mais presente, do outro lado do balcão, né, lá trabalhando na prefeitura. Um deles foi o Circulando Melhor. Esse Circulando Melhor foi do tempo do Décio Góes, foi um estudo, foi o início de um estudo, não sei se eu poderia considerar ele como um estudo, feito dentro de casa, com assessoria de pessoas de fora, porque nós temos um quadro técnico na prefeitura excelente, muito bom, pessoas que, inclusive agora, já muitos aposentados, mas que conhecem a cidade com propriedade. Eu comecei a conhecer essas pessoas lá em 1990, poderia citar um nome de vários aqui, mas para não cometer injustiça aí, e pessoas que têm bastante conhecimento. Então, com assessoria de fora, para algumas situações que a gente não tem, que precisaria terceirizar, e com essas cabeças pensantes que ainda estão aí, se chamadas, né, e a gente retomar um projeto como esse, do Circulando Melhor, a gente conseguiria melhorar muito a questão da mobilidade urbana, mas eu vejo que aí entra aquela descontinuidade de uma administração para outra, que isso infelizmente ainda acontece, e aí se refaz muitos planos e projetos, e claro que aquele lá de trás, do ano 2000, já deve estar defasado, mas ele contemplava, assim, era um que contemplava a cidade toda. O que fazia de diferente que não tem hoje? Eu te falei uma vez, tu vai lembrar, o anel viário intermediário. Nós temos o anel viário central, que uma vez nós pintamos de faixa azul e nos defendeu aqui, já faleceu também, como é que depois eu lembro o nome dele. O Hélio? Hélio Mazzoli? Mazzoli, foi estudar a lei e disse, não, eles estão certos, pode fazer. O anel viário central, nós temos o anel viário externo, né? E nós temos como fazer um anel viário intermediário entre esses dois, né? São várias ruas, tá? Esse estudo já vinha lá de trás, eu acho que era a Natália, né? Que começou com isso. E o nosso quadro técnico da prefeitura é muito bom, pessoas que ainda estão lá, que conhecem isso, que precisariam, né, botar. Eu sempre falei que eles saíssem do balcão de atendimento e viessem para pensar a cidade, que eles trabalhassem só com o planejamento da cidade, né? Isso, eu acho que a gente ganharia muito.
Então, esse, por exemplo, seria um grande benefício para a gente poder ter melhor aí a questão do trânsito na cidade, esse intermediário. É possível que a gente atualize tudo isso e isso mude, né? Venha atualizar as informações, isso mude e venha para uma outra situação, ou talvez até mais difícil e não dê mais para implantar. Mas quando se pensou na época, era possível. Mas eu acho que é possível desafogar o trânsito, ou seja, facilitar, fazer fluir melhor o trânsito que existe hoje, sem grandes obras, sem grandes cirurgias? Não, com obras. É necessário essas obras. É necessário, não tem como. Uma outra coisa é a questão do transporte, né? Nós tínhamos, à época que eu estava à frente ali da STC, nós não tínhamos Uber, né? Hoje nós temos. Então, todo um estudo que a gente fosse fazer de origem e destino, a gente levaria em consideração que o transporte disponível seria o ônibus. Né? Hoje não. Hoje a gente tem essa outra modalidade. Na época a gente só tinha o táxi, com o Uber ganhou uma agilidade bem maior. Então teria que se repensar, né? Também essa questão não só de estrutura física, né, de infraestrutura, mas também de vamos dizer assim, uma estratégia melhor com o que a gente tem disponível. Legal, tem solução. Eu acredito que sim, precisaria... Tem saída. Precisaria estudar. O que te esquentaria mais a cabeça? Construção, prédios ou essas questões da mobilização, da circulação na cidade? Essa questão da mobilização, da circulação seria um desafio, né? O prédio em si, a construção civil em si é tranquilo, de olho fechado. O grande problema hoje é a burocracia. É desgastante, é muito desgastante, frustrante. Para quem está começando agora, talvez não perceba e não sinta a diferença, mas a informatização por si só, ela não é sinônimo de desburocratização. É necessário que se mudem os procedimentos. Nós temos um exemplo, por exemplo, de Fortaleza. Se tu precisares de tirar um alvará para te iniciar uma atividade que não seja complexa, por exemplo, que precise de uma vigilância sanitária para ela verificar se está, né, alguma coisa assim, um escritório de advocacia, que não teria essa complexidade, tu tira na hora, né? 30, 45 dias depois, vai o fiscal lá verificar se tudo aquilo que tu informou realmente procede, está ok, né? E se não estiver, ele fecha o teu estabelecimento e acabou e tal, e penaliza todos aqueles que não foram responsáveis, tipo o contador, o engenheiro que deu uma RT de responsabilidade técnica, todos aqueles são punidos. O mais interessante disso tudo foi a estatística, né, que os números depois, 15% dos estabelecimentos que abriram, eles foram fechados ou tiveram alguma restrição, e 85% continuaram trabalhando, abriram. Então, o que a gente vê com essa burocracia? Que os 85% estão pagando pelos 15%, né? Entendeu? Então, é cada vez mais difícil, e isso trava o desenvolvimento, trava tudo, custa mais caro, né? Fica mais caro quando demora tanto, e é o que a gente precisa. A gente vê os movimentos, vê o esforço, mas não está vendo muito resultado com relação a isso. Eu imagino você está agora construindo na praia, no litoral, está construindo aqui, vai começar a construir aqui no Rincão, está fazendo um condomínio ali na Ibiraquera, as dificuldades são bem maiores, né? Sim, nesses casos são. Aí a gente já sabe que não teve um terreno aqui em Criciúma que a situação era simples, mas levou 3 anos para regularizar, para poder começar a construir. Simples? Simples, não era complexo, era simples. Então, numa situação como essa... E sem contar que tu tá no litoral, tu tá fora da polêmica que estão falando da área da APA da Baleia Franca, né? Porque lá na Ibiraquera tá além, e aqui no Rincão tu tá depois, né? Esse buraco negro aqui da APA da Baleia Franca, dessa linha da APA da Baleia Franca, vai aqui do cantinho da zona norte do Rincão até a Laguna. Isso. Tem algumas situações... Aí dói. Aí é pior. E tem a questão também do SPU, do Patrimônio da União, né? Patrimônio da União, tu precisa ter uma licença também, Patrimônio da União, quando é um imóvel que tenha o que a gente chama de RIP, né? Que é o registro de, eu acho que público, enfim, alguma coisa assim. E aí, então, tem mais esse
complicador aí. Mas são os desafios que fazem a vitória ser mais comemorada depois, né? Isso, e também esses desafios acabam unindo, tá? Nós temos ali no sindicato, hoje ele está sendo presidido pelo Alessandro Pavei, né? O Sindicato da Indústria da Construção? Isso, o Sinduscom, e aí então a gente senta, né, se junta ali, para tentar achar alternativas em comum. Então, numa mesma mesa, né, estão ali, o Alessandro sabe conduzir muito bem isso, os maiores concorrentes aqui de Criciúma, para tentar resolver. Então, tem que tentar enxergar também as coisas positivas, né? Essa dificuldade provocou união. Legal. Maurinho, foi um prazer te receber aqui. Maurinho, como todo mundo te conhece, todo mundo te chama, né? Mauro César Sônego, nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas, foi um prazer, um privilégio recebê-lo aqui, sucesso e energia, parabéns pelos 30 anos da Sônego Construções. Obrigado, e parabéns aqui para ti também pelos programas, pela programação toda aqui, nota 10. Um abraço pro Maurão, teu pai. Pode deixar que eu transmito. Mauro César Sônego foi nosso entrevistado desta semana do Nomes e Marcas, Sônego Construções, 30 anos, muito obrigado pela audiência de todos, sucesso e energia, um abraço, até semana que vem.